O guardião da Igreja de Arcanjo Miguel. Capítulo 2. Reforma. Os dias na vila de São Rafael começavam sempre da mesma maneira. O sol nascia lentamente sobre as montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados e dourados, enquanto a névoa matinal se dissipava entre as árvores. Os moradores, acostumados à rotina, saíam de suas casas para cuidar de seus afazeres diários. Havia um certo silêncio, quebrado apenas pelo som dos galos cantando e do balançar das folhas nas árvores. Mas agora, algo estava diferente. Desde a chegada de Miguel, havia uma nova energia na vila, uma agitação que ninguém sabia explicar. Miguel, com sua presença tranquila e enigmática, havia começado a reforma da igreja do Arcanjo Miguel. Todos os dias, logo ao amanhecer, ele já estava lá, limpando, consertando e restaurando cada detalhe da antiga igreja com uma dedicação incansável. Ele parecia saber exatamente o que precisava ser feito, como se a tarefa fosse mais do que apenas trabalho físico, mas um ato de devoção. Os primeiros dias foram marcados pela curiosidade. Os moradores observavam à distância, tentando entender quem era aquele homem que, sem pedir nada em troca, havia assumido a responsabilidade de cuidar de um lugar que todos haviam esquecido. Alguns olhavam com desconfiança, outros com admiração silenciosa. No fundo, sentiam uma pontada de culpa por terem deixado a igreja, um símbolo tão importante, cair em ruínas. Com o passar do tempo, essa culpa se transformou em uma vontade crescente de ajudar. O primeiro a se aproximar foi José, o carpinteiro da vila. José era um homem de poucas palavras, acostumado a trabalhar com as mãos calejadas e a madeira. Ele havia ouvido falar das reformas, e num impulso, decidiu ir até a igreja. Encontrou Miguel sozinho, tentando consertar um dos bancos. Sem dizer nada, José pegou suas ferramentas e começou a trabalhar ao lado de Miguel. Não houve troca de palavras, apenas um aceno de cabeça em reconhecimento. A partir desse dia, José passava todas as manhãs na igreja, trabalhando ao lado de Miguel em silêncio. A notícia de que José estava ajudando logo se espalhou pela vila. Outros moradores começaram a sentir o mesmo desejo de contribuir. Dona Beatriz, uma mulher idosa conhecida por sua habilidade em costura, foi a próxima. Ela decidiu que os bancos precisavam de almofadas novas, algo que tornaria o ambiente mais acolhedor. Com tecidos que havia guardado por anos, ela costurou almofadas simples, mais bonitas, e levou-as para a igreja. Miguel a recebeu com um sorriso caloroso, agradecendo com um versículo da Bíblia sobre generosidade. Pouco a pouco, outros moradores seguiram o exemplo. Maria, a jovem viúva, começou a levar refeições para Miguel e José, preocupada com o fato de que eles talvez não tivessem tempo para comer durante o árduo trabalho. Ela preparava pratos simples, mas feitos com carinho, e sempre deixava uma oração junto da comida, pedindo proteção e bênçãos para os dois homens. Pedro, o ferreiro da vila, que havia se afastado da igreja após a morte de sua esposa, também sentiu um chamado para ajudar. Embora relutante no início, ele começou a reparar as ferragens das portas e janelas, garantindo que a igreja ficasse segura e protegida. Ele trabalhou com uma seriedade que surpreendeu até a si mesmo, e a cada dia que passava sentia uma carga de tristeza sendo aliviada de seu coração. As crianças, que antes tinham medo da igreja escura e decadente, agora brincavam no pátio, observando Miguel e os outros trabalhadores com olhos curiosos. Miguel sempre encontrava tempo para parar e conversar com elas, contando pequenas histórias da Bíblia e fazendo-as sentir-se parte daquele lugar. As risadas infantis começaram a ecoar novamente ao redor da igreja, trazendo vida e alegria ao ambiente. Aos poucos, a igreja, que antes era um símbolo de decadência, começou a se transformar em um centro de atividade e união. A praça da vila, onde antes as pessoas apenas passavam apressadas, agora se tornava um ponto de encontro para discutir os avanços da reforma e compartilhar histórias sobre Miguel. Alguns diziam que ele era um enviado de Deus, outros que era apenas um homem com uma missão. Mas todos concordavam que algo de extraordinário estava acontecendo. O interior da igreja também passava por uma transformação notável. Os vitrais, que Miguel cuidadosamente restaurava, agora lançavam feixes de luz colorida sobre o altar e os bancos. A poeira havia sido varrida, e o cheiro de mofo fora substituído pelo aroma de madeira fresca e cera de velas. O altar,
que antes parecia abandonado, agora brilhava com uma nova vida, adornado com flores que as mulheres da vila começaram a trazer espontaneamente. Miguel, sempre sereno e com um ar de mistério, parecia acolher cada ato de bondade com uma gratidão silenciosa. Ele não pedia ajuda, mas também não a recusava. E, com o tempo, os moradores perceberam que o trabalho na igreja não era apenas uma restauração física, mas também espiritual. Cada martelada, cada prece, cada sorriso compartilhado era uma forma de se reconectar com algo maior, algo que havia sido perdido e agora estava sendo encontrado novamente. À medida que as semanas passavam, a vila de São Rafael se via cada vez mais envolvida na reforma da igreja. Não era apenas Miguel que estava restaurando aquele lugar sagrado, mas toda a comunidade, unida por uma fé renovada e pela inspiração que Miguel trazia. E assim, a igreja do Arcanjo Miguel, que um dia fora esquecida, agora se tornava novamente o coração pulsante da vila, graças à força silenciosa de um homem cuja história ainda estava por ser completamente revelada. Para mais histórias como essa, se inscreva no canal e curta para apoiar a criação de novos contos.